Olá, muito bem-vindo. E que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Eu sou pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para que a nossa fé permaneça inabalável, para que nós não venhamos desanimar diante das pelejas pelas quais o Deus Todo-Poderoso tem permitido que nós passemos por elas. Deus, ele sabe o que faz. E muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus, e por não compreender o agir de Deus, nós acabamos complicando as nossas vidas. É muito importante que nós busquemos sempre estarmos revestidos da armadura de Deus e também cheios do Espírito Santo, porque assim nós conseguiremos compreender o agir de Deus. E conseguiremos também discernir as coisas, porque tem coisas que cooperam para o nosso bem. Aliás, todas as coisas, tá? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas o adversário nosso, ele nos leva a pensar que determinadas coisas pelas quais Deus permite nós passarmos por elas, são coisas que não cooperam para o nosso bem. Mas tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, até mesmo aquelas coisas ruins, aquelas coisas desagradáveis, aqueles momentos de deserto que nós passamos, aqueles momentos que nós temos que enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. Tudo isto são coisas que cooperam para o nosso bem. Como é que você interpretaria se você convivesse com o Daniel, o profeta Daniel, um homem santo, de vida justa, de vida correta, perante os olhos da sociedade e perante os olhos de Deus? E de repente, os seus inimigos preparam uma cilada para ele ser lançado dentro da cova dos leões. Que coisa terrível! Você podia dizer isto, mas Daniel é um homem correto, é um homem justo, é um homem que anda com Deus, que faz a vontade de Deus. Como que uma coisa desta pode ter acontecido com ele? Porque não foi imediato. A lei foi assinada, foi sancionada pelo imperador, e eles ficaram procurando a oportunidade para pegar o Daniel em contradição, segundo os olhos deles, dos seus inimigos. Porque Daniel não estava em controvérsia nenhuma. O que ele fazia? Ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha desejo de ser livre da escravidão da Babilônia, como também tinha o desejo de ver o seu povo, de ver a sua nação que estava ali no cativeiro sendo levado de volta para a sua terra, para a sua nação, para o seu território, para a terra que Deus havia dado para eles. Lá era a terra deles, Canaã, era a terra deles. A nação não era para estar na Babilônia, era para a nação estar lá em Israel, na terra que Deus havia dado para eles. E nós sabemos que eles haviam sido levados para o cativeiro por uma determinação de Deus, não era também um levante do diabo. Era uma determinação de Deus, tudo como punição para eles, por causa das suas desobediências. Então, o que acontecia ali? Eles estavam sendo o que mesmo? Castigados. Então, a coisa ruim que estava acontecendo com eles, dele estar vivendo no cativeiro, na verdade era uma coisa boa. Porque era o quê? Era uma correção de Deus para ele. Qual o pai que não corrige o seu filho? Então Deus estava corrigindo eles, corrigindo o seu povo, corrigindo a nação de Israel, que havia desobedecido os mandamentos de Deus, que havia desrespeitado as ordens do Senhor. Então Deus permitiu que eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá estava Daniel, com vida reta, justa, agradável a Deus, desviando-se do mal. Seus inimigos com inveja dele, porque o Espírito do Senhor estava nele e ele agia sempre com sabedoria,
sempre com moderação, ele agia sempre pautado no poder de Deus e no temor do Senhor. E isto irritou os seus inimigos, que procuraram criar uma lei para complicá-lo, para destruir a sua vida, para matá-lo. Não era, eles queriam dar um susto no Daniel, não era nada disso. Eles queriam matar o Daniel, criar a lei para ele ser jogado dentro da cova dos leões, exatamente para que os leões o devorassem. Não era uma brincadeirinha. Era uma ação satânica orquestrada por Satanás com o objetivo de fazer o Daniel pensar que o que ele estava fazendo era errado. De estar orando a Deus 3 vezes ao dia, clamando a Deus para que Deus os libertasse do cativeiro e os levasse de volta para a sua terra. Levasse de volta para a terra da promessa, a terra de Israel, que era a terra de Canaã que Deus havia dado para eles. Então, diante das circunstâncias, o diabo, o adversário, queria fazer Daniel pensar que o que estava acontecendo com ele era uma coisa ruim. Mas não era uma coisa ruim, porque Deus permitiu que ele fosse colocado dentro da cova dos leões para mostrar para aquele povo quem é o Deus. Quem era o Deus que Daniel servia? Quem é o Deus que nós servimos? Às vezes Deus permite nós passarmos por situações exatamente para poder mostrar quem Ele é. Quem Ele é. Então nós precisamos aprender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se nós compreendemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, então nós vamos fazer sempre opção pelas coisas de Deus. Porque as coisas do mundo, elas nunca cooperam para o nosso bem. Mas as coisas de Deus, mesmo que sendo situações difíceis de viver, de compreender, mas são coisas que Deus permite para que nós venhamos ser o que mesmo? Fortalecido na fé. E para que Ele seja glorificado em nós. É muito interessante que quando nós lemos em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso de número 13... Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falando para nós: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Veja que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Às vezes a pessoa pensa que servir a Deus, agora pronto, agora eu estou servindo a Deus, agora eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, agora eu estou indo naquela igreja, agora então as coisas vão ficar tudo bem, tudo ótimo, agora as portas se abrirão, vai virar assim, digamos, como diz o povo, um mar de rosas, vai virar uma maravilha. Quando que na verdade você não encontra Jesus Cristo prometendo que a nossa vida vai se transformar numa maravilha. Não tem como. Por que não tem como? Porque nós estamos confrontando diretamente aquele que é o príncipe deste mundo. E quem que é o príncipe deste mundo? É Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe deste século. Ele é o Deus deste século. Ele é aquele que acaba convencendo as pessoas que Ele é o bom e Deus é o mal. Ele acaba fazendo isto. Ele acaba convencendo as pessoas que o caminho largo é o caminho bom. Mas nós sabemos que o caminho largo, ele representa o quê? Ele representa o mundo, o sistema comandado por Satanás, que já se constituiu inimigo de Deus. Então o mundo não é de Satanás, o mundo é de Deus, a terra é de Deus e todos os moradores da terra é de Deus. Mas o sistema que comanda o mundo, o sistema governamental que comanda o mundo, ele é um sistema do diabo, comandado pelo diabo, por Satanás, pelos seus agentes malignos que se constituíram inimigos de Deus. E ele vai procurar de todo jeito enganar as pessoas para quê? Para que elas não façam a vontade de Deus. E aí o que ele faz? Para poder tentar nos tirar da presença de Deus, o Senhor fala que o caminho é estreito, ele apresenta o caminho largo. O Senhor fala que a porta é estreita, ele apresenta a porta larga.
o Senhor fala que a situação é de peleja, é de batalha, ele oferece uma situação de tranquilidade. Ele fala para as pessoas, para que isto? O Senhor fala para mim e para você, vai por esse caminho, vai por aqui, faz isto, né? Mas ele fala assim, não, vai pelo outro caminho. Por que você vai fazer isso? É só você pegar a sua Bíblia e começar a analisar, você vai ver o que ele falou para Eva. Quando ele chega para Eva fazendo aquele questionamento, foi assim que Deus disse? Comerás livremente de todas as árvores do jardim? Foi assim que Deus disse. A Eva vai dialogar com ele dizendo, não, Deus falou que toda árvore do jardim nós podemos comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos, nela nós não podemos nem tocar, nem comer, nem tocar e nem comer, nem tocar e nem comer. Então ele fica procurando o jeito de fazer a pessoa achar que Deus está errado. Aí o que ele fala para Eva? Não é assim não. Por que Deus falou para você não comer? Porque no dia em que ele comer, certamente vocês morrerão. Deus falou isto. Mas ele já chega dizendo ao contrário. Não é nada disso não. Não é nada disso. Nada disso. Não é isso não, não é morte não. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ficar inteligentes igual ele. Conhecedores do bem e do mal. Ele sempre procura intrigar as pessoas contra Deus. Ele sempre se opõe a Deus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo falou, entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Então, quando o Senhor Jesus Cristo chega e fala, entrai pela porta estreita, você pode ter certeza que Satanás no mesmo tempo vai aparecer e vai dizer assim, entra pela porta larga. O bom para você é a porta larga. Você acha que Deus te amando tanto do jeito que Ele te ama, Ele ia colocar você para poder passar por uma porta estreita? Não. A porta que Deus coloca diante de você é uma porta larga. É uma porta larga. Jesus fala, entrai pela porta estreita. Aí Ele vem e fala, vai pela porta larga. É uma coisa que você precisa prestar atenção. O Senhor Jesus fala porque a porta, o caminho é estreito, a porta é estreita. E olha o que acontece, porque estreita é a porta e porque apertado é o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. São poucos, por quê? Porque Satanás sempre quer mostrar vantagem para as pessoas. Ele sempre quer levar a pessoa a pensar que ela tem que levar vantagem em tudo. E que se ela entrar pela porta estreita, ela vai estar no prejuízo, sendo que tem a porta larga ao lado dela. Por que ela vai entrar pela porta estreita? Que doutrina é esta, Jesus? Mandar as pessoas entrar pela porta estreita, se tem a porta larga. É desta maneira que ele argumenta. É desta maneira que ele argumenta. Contra a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ficar bastante atentos, porque estamos aí às portas da grande tribulação. E o inimigo vai procurar mostrar para as pessoas sempre exatamente a porta larga e o caminho largo para ela poder entrar. Sempre em busca de facilidade. Sempre querendo facilitar as coisas. Volto a falar para você novamente do Daniel. Quando ele ficou sabendo que o rei havia assinado o decreto que todo homem que fizesse um pedido a um outro deus ou uma entidade que não fosse o rei, aquela pessoa deveria ser lançada dentro da cova dos leões. Então Daniel, ele podia ter feito o quê? Ele podia ter tentado ser mais esperto do que aquele povo. Mais esperto do que os seus inimigos, e fazer uma negociata lá para poder se dar bem, uma negociata inspirada por Satanás, bem orquestrada pelo diabo lá no inferno, para ele poder arrumar um disfarce.
Ele poderia continuar orando, mas orando assim, de uma maneira, inventando algumas mentirinhas ou uma coisa desse tipo, arrumar uma desculpa, ou eu tenho que ir ali, ou eu vou dar uma saidinha, eu vou dar uma saidinha, mas eu já estou voltando. Ele não fez nada disso, ele não mudou os seus hábitos, ele não mudou a sua rotina, porque Satanás havia preparado um laço para tentar destruir a sua vida. Ele podia ter arrumado uma artimanha, mas como o Senhor Jesus Cristo falou para nós, que a nossa palavra deve ser sim, sim, e não, não. O que passar disto é do maligno. Então Daniel não mudou a sua rotina, porque Satanás estava orquestrando algo para tentar acabar com a sua vida. Mas eu tenho certeza no meu coração que ele dizia: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Então ele não mudou a sua rotina, ele não procurou mascarar a situação, para que ele se desse bem diante daquele tratado, daquela lei que o rei havia assinado. Ele continuou fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus havia colocado no seu coração. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo fala para nós aqui: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Por quê? Porque o caminho largo, ele está o quê? Ele está relacionado com coisas falsas. O caminho largo, ele está sempre relacionado com falsos profetas, falsas promessas, facilidades. Quando que na verdade o reino de Deus, ele é tomado por esforço. O próprio Senhor Jesus Cristo falou, desde o tempo de João Batista é assim: o reino de Deus é tomado por esforço, por violência, e aqueles que se esforçam apoderam dele. Porque se nós formos dar ouvido ao espírito do comodismo, do conformismo com este mundo, nós não vamos querer abrir mão de nada que representa prazer na nossa vida, para nós seguirmos um Salvador que diz que nós temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Eu te pergunto, quem é a pessoa que quer negar a si mesmo? Sendo que o mundo empurra a gente para viver em evidência. Não, você tem que viver em evidência. Que é isto? Você tem um grande potencial. Você pode fazer isso. O que é isto? Você pode fazer. E o mundo incentiva a pessoa a ir para os holofotes, ir para a evidência, para ela poder ser vista. O mundo faz desta maneira. Empurra a pessoa para a fama, empurra a pessoa para viver uma vida de ilusão, uma vida de fama, de dinheiro e de poder. É isto que as pessoas buscam, e isto se encontra em que lugar? No caminho estreito, na porta estreita? De jeito nenhum. Isso encontra-se no caminho largo e na porta larga. Fama, poder, dinheiro, essas coisas encontram na porta larga e no caminho largo. E infelizmente a maior parte esmagadora, a maior parte das pessoas, elas querem exatamente isso. Elas querem ter dinheiro, elas querem ter fama, elas querem ter poder, mesmo sabendo elas que isso são coisas que não promovem felicidade, que não traz segurança, que não traz alegria, que não traz contentamento. Mas o diabo ilude a pessoa, dizendo para ela: não, você tem que estar por cima. Olha, Deus não falou que você vai estar por cima, sempre por cima e não por baixo? Então você tem que ir atrás, vai. E a pessoa, ela topa tudo, ela arrisca tudo, ela topa qualquer negócio para poder alcançar esses objetivos, de ter o que mesmo? Dinheiro, de ter fama e de ter poder. E uma pessoa que está atrás de dinheiro, fama e poder, de maneira nenhuma ela vai querer entrar pela porta estreita. De maneira nenhuma ela vai querer caminhar em um caminho estreito. Ela vai querer caminhar no caminho largo, na porta larga. E porque a porta é larga, o caminho é largo, muitos são os que entram por ela. Muitos entram pela porta larga, pelo caminho largo. Muitos entram em busca de quê? Em busca de grandes realizações para a vida aqui na terra. Quando que o Senhor Jesus Cristo fala para nós que o reino dele não é deste mundo.
O reino do nosso Senhor não é deste mundo. O reino do nosso Senhor é no paraíso, é nos céus. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Quando alguém chega para ele dizendo que queria segui-lo, Jesus fala para ele assim: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a cabeça. Ou seja, falando no popular, o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele não tinha onde cair morto, ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque o foco dele não era a conquistar o mundo, conquistar as coisas do mundo, mas o foco dele era fazer a obra de Deus, a qual ele veio para fazer, que era dar a sua vida, morrer na cruz para salvar o perdido, voltar para os céus. A obra dele era isso, ele veio para morrer na cruz e depois voltar para o céu, para o lugar de onde ele estava, antes dele nascer aqui, antes dele vir a esse mundo para uma missão de salvar o pecador. Nós precisamos ficar atentos, porque como ele fala aqui, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Por que são poucos? Porque é exatamente isso, a maioria elas querem caminhar no caminho largo, quer entrar pela porta larga, e isso está relacionado com coisas falsas. O caminho paralelo apresentado por Satanás. Jesus vem dizendo que o caminho é estreito para ir para os céus. O diabo fala: o caminho é largo, a porta é estreita para entrar no céu. O diabo vem e fala: a porta é larga. Sempre mascarando a situação, apresentando uma mentira, apresentando algo falso, para a pessoa deixar de acreditar em Deus, para acreditar nas mentiras de Satanás. Aí ele coloca uma gama vasta, tá, de coisas falsas, para poder levar a pessoa ao engano. São no caminho largo, na porta larga. O que a pessoa vai encontrar? Ela vai encontrar falsos profetas, que vai dizer para ela exatamente aquilo que ela quer ouvir, e não aquilo que Deus quer que ela ouça. Ela vai procurar ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos, e não aquilo que Deus quer que os ouvidos dela escute. Então, no caminho largo, na porta larga, ela vai encontrar falsos profetas, ela vai encontrar falsos mestres, que vai dizer a ela aquilo que ela quer ouvir, e não aquilo que Deus quer falar para ela. Ela vai encontrar o quê? Falsas religiões, que diz para elas assim: deixa de ser boba, esse negócio de ser crente, isso é um negócio muito sem futuro. Todas as religiões são boas e todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, quando que isso é uma mentira de Satanás, porque está escrito na palavra de Deus que há um único mediador entre Deus e os homens, e esse mediador é Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse é o caminho estreito. Mas Satanás apresenta o caminho largo, dizendo: todas as religiões são boas, porque todas elas falam de Deus. Esse é o caminho largo, esta é a porta larga. E a pessoa entra por essa porta larga, onde ela vai encontrar o quê? Os falsos ensinamentos, os falsos pastores, os falsos doutores, os falsos mestres. Para você compreender melhor, é como produtos, artigos de pirataria. É como artigos de pirataria. A maioria das pessoas, elas compram o quê? Artigo de pirataria, coisas pirateadas, coisa de segunda linha, que é cópia. Então elas procuram para fazer isso por quê? Porque elas querem facilidade, elas querem um volume maior, elas querem ter o quê? Elas querem ter vantagem em tudo, ainda que ela compromete a sua própria vida, mas ela quer levar vantagem em tudo. Mas quando se trata em relação da salvação e de salvar a nossa vida, a nossa alma, nós não podemos brincar com esse negócio e nem aceitar as falcatruas de Satanás e nem negociar com ele, porque a salvação, ela não é adquirida por dinheiro, ela não é adquirida por bens materiais, ela não é adquirida por fama e nem pelo poder, ela é adquirida pela fé no Filho de
de Deus que nos amou e se entregou para que nós pudéssemos ter vida nele. Então nós precisamos pensar nisso, porque nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas, elas têm procurado facilidade, elas estão deixando de andar entrar pelo caminho estreito, deixando de entrar pela porta estreita que leva até os céus, para entrar pela porta larga, para andar no caminho largo, buscando as facilidades, e com isto muitos estão apostatando e perdendo a fé. Nós precisamos ficar atentos. Ficar atentos por quê? Porque nós estamos vendo aí os sinais diante de nós do tempo do fim. E não tem como nós negociarmos a nossa fé. Não tem como nós procurarmos uma facilidade para poder nos dar bem. Para poder, olha, ele pensou ele pensou que ia me derrotar, mas não me derrotou porque eu sou esperto. O mundo é dos espertos, as pessoas estão usando esses termos para poder fazer as escolhas erradas, para poder seguir os falsos ensinamentos, os falsos mestres, os falsos pastores, para seguir as falsas doutrinas, para deixar de lado a palavra de Deus, para abandonar a fé e para justificar que, mas se Deus me ama, por que então que ele vai impedir que eu desfrute as coisas boas? Tem gente pensando desse jeito, sendo que foi o próprio Deus que falou para nós, como falou para os filhos de Israel, no capítulo 1 do livro do profeta Isaías: se quiseres me ouvires, comereis o melhor desta terra. Mas se não quiser, a espada já está desembainhada, porque eu, Senhor dos Exércitos, falei isso. Então, o seu próprio Deus que manda que nós venhamos dar ouvido à sua voz, à sua palavra, seguir os seus mandamentos, que não são penosos, que não é uma coisa difícil. Deus não exigiria de mim, de você, alguma coisa que nós não temos condições de corresponder com Ele, porque Ele que nos criou, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos frágeis. Então eu chamo a sua atenção, porque nos dias que nós estamos vivendo, o chamado do diabo para as pessoas saírem da porta estreita, do caminho estreito, e debandar para a porta larga e o caminho largo, os chamariscos do diabo estão aí o tempo todo diante de nós. Os atrativos que ele coloca para poder tentar nos iludir e nos tirar da presença de Deus é uma coisa terrível, porque são coisas agradáveis aos olhos. São coisas satisfatórias, que dá gosto, que dá prazer para a carne, que faz a alma se sentir gorda, se sentir satisfeita, se sentir realizada, quando que na verdade ela está no laço do passarinheiro. É só você analisar. Quando nós paramos para poder ver a situação do Davi, o rei Davi, o homem que Deus falou que ele era segundo o seu coração. Um homem que tinha 8 mulheres, tinha concubinas, era um homem muito abençoado por Deus, rico, não tinha nada, de repente era o rei de Israel, morava no palácio, tinha uma grande família, era o homem mais rico daquele lugar, era um homem bem sucedido, amado por Deus, mas que de repente ele olhou lá para baixo, lá do seu alpendre, da sua varanda, da varanda do seu palácio. Ele olha lá para baixo, ele vê a mulher do seu soldado, a mulher de Urias, tomando banho, talvez naquele casebrinho lá embaixo, enquanto que ele estava lá no seu palácio. As suas mulheres estavam lá no seu palácio, e aquela mulher, a mulher do soldado, estava lá embaixo, tomando banho naquele local, talvez desprovido, dando uma certa vulnerabilidade a ela, colocando-a vulnerável. E ele lá de cima olha e vê aquela mulher, e ele então deseja a mulher para ele, sendo que Deus já tinha dado para ele várias esposas, várias mulheres,
Mas ele vai e deseja a mulher do seu soldado, a mulher do Urias. Aquela mulher não era dele, não era para ele. As mulheres dele estavam lá no seu palácio. Mas o que ele faz? Ele vai e pega a mulher do homem. Engravida a mulher do homem. Manda matar o homem. Para encobrir o seu pecado. Como se assim Deus ia fingir que não tinha visto aquele caminho errado que ele tomou para a sua vida. E isto trouxe para ele terríveis amarguras. A ponto dele ver o seu filho estuprando a sua filha. E depois o outro filho matar o estuprador. E depois o seu próprio filho persegui-lo e fazer coisas terríveis contra ele. Porque o diabo ilude a pessoa. E ele se deixou iludir por Satanás. Ele tinha o que ele precisava. Ele não precisava daquela mulher. Deus já havia dado a ele o que ele precisava. Tanto é que Deus fala para ele: rapaz, eu te tirei lá de trás das malhadas. Olha, eu fiz você rei sobre o meu povo. Eu dei a você a casa do seu senhor. Eu dei tudo que você precisava e coisas que você nem precisava. E se te faltasse alguma coisa, era só você me pedir. Por que você fez isto? E ele disse: realmente eu pequei. Eu pequei. Então ele reconheceu que ele pecou. Não precisava ele ter chegado àquele ponto. Se ele tivesse guardado o seu coração na integridade, na sinceridade diante de Deus, e estando contente com aquilo que Deus já havia dado a ele, sabendo ele que aquela mulher era a mulher do seu soldado. Por que ele ia adulterar com aquela mulher? Por que ele ia prostituir com a mulher do seu próximo, se Deus já havia dado várias mulheres para ele? Então o diabo engana, ele arma as ciladas, ele mostra para a pessoa a facilidade, ele mostra para a pessoa algo que ela quer possuir, sendo o que Deus não tem para ela. Então nós precisamos tomar cuidado, porque assim como Davi, ele desviou do caminho, ele entrou pelo caminho tortuoso e tumultuou a sua vida. Nós também, se nós não vigiarmos, nós podemos deixar de andar pelo caminho estreito, deixar de andar por ele. Por que eu vou andar no caminho estreito se eu tenho um caminho largo ali? Por que eu vou entrar por uma porta estreita se a outra porta é larga e eu tenho 1000 oportunidades? Eu tenho 1000 oportunidades nessa porta larga, nessa daqui eu vou perder tempo. Ali não, ali eu tenho 1000 oportunidades, então eu vou entrar na porta larga. Não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Deus sabe o que é melhor para nós. Quando você aprende que todas as coisas cooperam para o nosso bem, o caminho estreito coopera para o nosso bem. É o único caminho que nós temos para seguir, é o caminho de Deus. A porta estreita coopera para o nosso bem, porque a única porta que vai nos levar para os céus é a porta sagrada, é a porta do paraíso, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a porta. Ele disse: eu sou o caminho e eu sou a porta das ovelhas. Então que você permaneça andando no caminho estreito. Entrou pela porta estreita, vá em frente, não saia dela, não vá passar para outra porta, não vá passar para outro caminho. O Senhor falou que tem a porta estreita, o caminho estreito, a porta larga e o caminho largo. Então são muitas pessoas que preferem entrar pela porta larga, são muitas pessoas que preferem andar pelo caminho largo, mas esta porta larga, este caminho largo, leva para a perdição, leva para o inferno, enquanto que o caminho, a porta estreita, o caminho estreito, leva para o paraíso. Então, se nós somos inteligentes, nós vamos escolher o caminho que nos leva para o paraíso. Nós vamos escolher entrar na porta que nos leva para o paraíso e dar ouvidos à voz do Senhor e não seguir a doutrinas de demônios, a espíritos do engano que oferece facilidade, quando que nós sabemos que o caminho, além de ser estreito, ele é espinhoso também.
Ele é espinhoso, tá? Mas é o caminho que nos leva aos céus. Que nesses dias que nós estamos vivendo, que nós não nos deixemos levar pelas ofertas de Satanás, pelas falcatruas do diabo, que só tem um objetivo, de nos tirar do paraíso, de nos impedir de chegarmos lá. Então que nós sejamos sábios, na hora de tomar decisões, qual o caminho, qual a porta que eu devo entrar, a larga ou na estreita? Qual o caminho que eu devo andar, no largo ou no estreito? Então eu vou entrar no caminho, na porta estreita e no caminho estreito, porque este eu tenho a garantia de Jesus Cristo que eu vou chegar num lugar bom. Eu fico com a garantia do Senhor Jesus. Não queira facilitar as coisas, não. E não queira coisas que Deus não tem preparado para a sua vida. Se contente com aquilo que Deus tem para você. Eu aprendi a me contentar, a estar contente com Deus, com aquilo que Ele tem para a minha vida. E não é fácil. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Que em nome do Senhor Jesus, você não deixe o inimigo te enganar. Quero agora orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, que o Senhor abençoe esta vida, que o diabo tem tentado iludir, tem tentado enganar, mostrando, meu Deus, facilidades, mostrando, meu Deus, falcatruas, mostrando, meu Deus, caminhos do engano, para tentar tirar esta pessoa da presença do Senhor. Meu Deus, se Satanás fez isso com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo tentado lá no deserto, se ele tentou o nosso Senhor, mandando que ele transformasse as pedras em pães, mandando que ele atirasse do pináculo do templo, mandando que ele atirasse do monte, meu Deus, assim como ele tentou Jesus Cristo, ele tenta nós também. E que o Senhor nos livre, meu Deus, de cair nas artimanhas de Satanás. Mas que o nosso posicionamento seja de filhos de Deus firmes, assim como foi firme e inabalável Daniel, mesmo sabendo que ele seria jogado dentro da cova dos leões. Mas ele preferiu ser fiel até a morte, meu Deus, sabendo que o Senhor daria a ele o livramento, e o Senhor deu. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo resistiu a Satanás, repreendendo a ele, dizendo para ele que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da sua boca, que não deveremos tentar o Senhor nosso Deus, que também, meu Deus Todo-Poderoso, que somente a Ti nós deveremos dar o nosso culto, prestar a nossa adoração. Meu Deus, livra-nos dos enganos satânicos, das mentiras de Satanás, das artimanhas do maligno, meu Pai, e que o Espírito Santo dirija a nossa vida, dirija, Senhor, o nosso entendimento, para que nós façamos aquilo que é do agrado do Senhor, para que as nossas decisões sejam decisões acertadas, de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida. Meu Deus, toma esta pessoa nas tuas mãos, a dificuldade que ela está vivendo, a luta que ela está passando, a peleja que ela está vivendo, meu Deus, entra com o teu poder em ação dentro desta casa, muda a situação, meu Deus, quebra os grilhões, destrua as fortalezas, meu Pai, e livra esta pessoa das artimanhas de Satanás, em nome do nosso Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor, que enriquece sem acrescentar desgosto, seja derramada abundantemente sobre ela, meu Pai. E que ela glorifique o teu nome, dizendo: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e Ele me livrou, e Ele me abençoou, e Ele me deu a vitória em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor seja dentro desta casa, seja na vida desta mulher, deste homem, meu Pai, seja na família dele, na família dela. Meu Deus, que ele saiba esperar com paciência no Senhor, que ela saiba esperar com paciência no Senhor, porque no momento certo, meu Deus, assim como os anjos do Senhor vieram e serviram Jesus Cristo lá no deserto, depois dele ter repreendido Satanás que queria tirá-lo da presença do Senhor, assim também, meu Deus, os anjos do Senhor
levará até a este homem e esta mulher. O milagre que ela está pedindo, que ele está pedindo, ô meu Pai, opera o milagre, entrega a bênção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Abençoa esta casa, abençoa esta família, e que esta pessoa não venha vacilar e nem entrar, meu Deus, pela porta larga, pelo caminho largo, que é a porta da perdição, que é o caminho da perdição, mas que ela continue, que ele continue a caminhar, meu Deus, a decidir o que é certo, entrar pela porta estreita, caminhar pelo caminho estreito, porque é este que vai levá-lo para a vida eterna, para o paraíso, para o descanso eterno. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós pedimos isto crendo que o Senhor está cuidando de nós. Com essa certeza, ó meu Deus, na nossa alma e no nosso coração, nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus, dando a ti, meu Deus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, que Deus nosso bondoso Pai, que é o socorro bem presente no meio da tribulação, te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e até o nosso próximo encontro. Tenha fé. Deus está no controle e o que Ele tem para a sua vida não vai ficar nas mãos de ninguém, vai chegar em suas mãos. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e não se esqueça, maior é Deus. Maior é o que Deus tem preparado para você. Confia no Senhor e vai acabar tudo bem. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que assim seja sobre a sua vida, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém.